Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva apresentando as principais notícias aqui de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Destaques do dia. STF realizou a primeira audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal. Bebê ribeirinho de 2 meses é resgatado de incêndio na ponte do Rio Paraguai. Homem morre após ser atingido por porteira em fazenda de Três Lagoas. Comissão vota estímulos para contratação de aposentados. E à espera da frente fria, a terça-feira terá máximas de 37 graus em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. O clima sul-mato-grossense continua seco, quente e com baixa umidade relativa do ar. A previsão para hoje, terça-feira, não indica mudanças, permanecendo assim altas temperaturas que podem chegar a 37 graus em algumas cidades do estado, principalmente se tratando da área pantaneira e na região norte. Segundo o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo continua firme com sol e variação de nebulosidade. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas. Devido à presença de ar seco, são esperadas altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir mais de 20 graus de variação no mesmo dia em algumas regiões do estado. Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 21 graus e máximas de 34 graus para as regiões sul, leste e sudeste. Já na região pantaneira e sudoeste, esperam-se mínimas de 25 e máximas de 37 graus. Para a região norte e Bolsão, esperam-se mínimas de 20 e máximas de 35 graus. E em Campo Grande, são esperadas mínimas de 23 e máximas de 34 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 219,50. A arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 203,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 47,00 e a soja em grão saca 60 quilos cotado a R$ 126,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. A Prefeitura de Miranda declarou no fim da tarde desta segunda-feira, dia 5, situação de emergência em decorrência dos incêndios ambientais que assolam as zonas urbana e rural do município, situado a 208 quilômetros de Campo Grande. Assinado pelo prefeito Fábio Florença e publicado em edição extra do Diário Oficial, o decreto de número 4.202/2024 pontua que aproximadamente 465 mil hectares do território foram devastados pelas chamas, como as fazendas Caimã e Baia Bonita, situada no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Com a publicação, o tratado visa mobilizar recursos e coordenar ações para mitigar os efeitos de desastres e proteger a população. Os incêndios provocam poluição atmosférica, que representa riscos para a saúde, especialmente para as crianças e idosos, além de prejudicar atividades rurais e comunidades locais. JD1 no ar. JD1 no ar. Empresas poderão ganhar incentivos na contratação de idosos aposentados. A Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta desta semana um projeto que trata do assunto. A ideia é estimular as empresas a ampliar seu quadro de funcionários com esse grupo específico. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. O projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos isenta das contribuições previdenciárias devidas pelos trabalhadores e pelos empregadores as contratações de aposentados, desde que a empresa tenha aumento do número total de funcionários. A proposta também dispensa os patrões da obrigação de depositar a título de FGTS a importância correspondente a 8% da remuneração e do dever de indenizar o trabalhador em 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho em caso de demissão. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, elogiou a iniciativa. O Brasil tem atualmente 17 milhões de pessoas aposentadas que não estão inseridas no mercado de trabalho. E eu tenho certeza absoluta que uma grande parcela desses cidadãos e cidadãs tem capacidade ainda plena, não só física como mental, para estar inserido no mercado de trabalho.
trabalho. Mas o líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, alertou para o custo dessa isenção, estimado em 70 bilhões de reais. Portanto, não teria pagamento e recolhimento de previdência do trabalhador nem do empresário, que, segundo a Fazenda e a Receita, poderiam dar um impacto da ordem de 70. O projeto de lei também cria o cadastro de vagas para aposentados no Sistema Nacional de Emprego. JD1 no ar. JD1 no ar. Empresas com 100 ou mais funcionários devem preencher o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelo site do Emprega Brasil até o dia 30 de agosto. O procedimento é determinado pela Lei de Igualdade Salarial. No dia 30 de setembro, o governo federal deve divulgar os dados gerais dos relatórios entregues. Caso a empresa não promova a publicidade das informações, é aplicado multa administrativa de até 3% da folha do salário do empregador. Ainda podem ser aplicadas sanções em caso de discriminação salarial entre mulheres e homens. Dados do primeiro relatório fornecidos por cerca de 49 mil estabelecimentos revelaram que as mulheres ganham 19,4% a menos do que os homens na mesma função. JD1 no ar. A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul abriu na última sexta-feira, dia 2, as inscrições para artistas e grupos culturais que desejam se apresentar na 23ª edição do Festival de Inverno em Bonito. O evento acontecerá de 21 a 25 de agosto em Bonito. Segundo a Fundação, as inscrições seguem até o dia 9 de agosto e devem ser feitas no site da Fundação de Cultura do Estado. Ainda conforme o edital, serão vetadas as inscrições de propostas que participaram da programação do Festival de 2023. Isso é permitido se candidatar uma vez. Estão disponíveis vagas para grupos de teatro, circo, dança, moda, performance de rua, live punch de grafite, contação de histórias, galeria de artes, entre outros. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O fazendeiro Luiz Carlos de Paula, de 54 anos, morreu após ser atingido pela porteira de sua fazenda em Três Lagoas. Conforme as informações do site Rádio Caçula, a vítima estava entrando na fazenda quando uma vaca deu uma cabeçada na porteira. A estrutura acabou sendo jogada contra Luiz. Ele ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital de Água Clara, onde foi entubado, mas precisou ser transferido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Três Lagoas, onde faleceu no dia seguinte. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Três Lagoas como morte a esclarecer e será investigado. E um jovem identificado como Michel Vitor da Silva, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros na noite de ontem e ele tentou se esconder em um comércio no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, mas acabou alvejado. Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima estava fugindo a pé de um veículo Volkswagen Gol quando tentou se esconder em uma mercearia, mas o atirador desceu do veículo e encontrou Michel no banheiro do local e vários disparos foram realizados. Pelo menos 5 cápsulas foram encontradas no local. O suspeito fugiu e ainda não há informação sobre a motivação do crime, mas informações são de que a vítima tinha passagens pela polícia. E a Polícia Militar Ambiental de Corumbá resgatou um bebê de 2 meses de uma família ribeirinha em uma área cercada pelo incêndio na BR-262 ao longo da ponte sobre o Rio Paraguai. A equipe seguia para Passo do Lontra, no sentido Corumbá-Miranda, quando notaram 2 residências cercadas pelo fogo. No local, moradores trabalhavam combatendo o incêndio e informaram sobre a família em risco do outro lado do Coricho Gonçalino. Os militares seguiram para o local e encontraram a casa já tomada pelas chamas. Os policiais utilizaram uma embarcação para tirar da casa uma moradora e seu bebê de 2 meses. Outra mulher e 2 crianças foram conduzidas a pé
e ninguém se feriu. Atualmente, no Pantanal, 690 mil hectares já foram queimados e o Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas com o apoio da Força Nacional, Forças Armadas e IBAMA. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. O Senar Mato Grosso do Sul contribui no combate ao câncer infanto-juvenil. No ano passado, o Senar MS e a ACC firmaram parceria para oferecer atendimento pediátrico especializado para crianças que moram nas áreas rurais. Em um ano, 644 crianças passaram pelas consultas e 3 casos suspeitos de câncer foram encaminhados. Os atendimentos acontecem na Caravana da Saúde do Senar MS. Quer saber quando sua cidade será contemplada? Entre em contato com o Sindicato Rural do seu município. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. De 7 a 11 de agosto, a Feira Central de Campo Grande sediará o 17º Festival do Sobá, o evento anual que celebra o sobá, prato típico e patrimônio cultural e material de Campo Grande. A programação do festival incluirá atividades para todas as idades. Os visitantes poderão aproveitar exposições de orquídeas e flores, a Feira Mulher em Ação promovida pelo Sicredi, a exposição de produtos do projeto Made in Pantanal do Sebrae e a Parada Nerd. No dia 7, quarta-feira, na abertura do festival, tem show nacional com a dupla César e Paulinho. A entrada é totalmente gratuita. JD1 no ar. JD1 no ar. O Supremo Tribunal Federal realizou a primeira reunião da Comissão Especial de Conciliação sobre o Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. A comissão foi criada pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações sobre o tema no STF. A reportagem é de Marcelo Denalíbera. A Comissão de Conciliação é formada por representantes dos povos indígenas, do Congresso Nacional, do Governo Federal, dos estados e dos municípios. Na abertura dos trabalhos de hoje, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância dessa iniciativa. Acho que essa é uma experiência talvez pioneira aqui no Supremo, em que se está buscando uma solução consensual para um problema complexo. Os trabalhos da comissão devem terminar até 18 de dezembro deste ano. O Supremo vai aguardar algumas semanas pela busca de um acordo e, se isso não for possível, o caso vai a julgamento no plenário. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B e notícias das Olimpíadas 2024. O encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro teve um jogo emocionante entre Fortaleza e Cruzeiro. Deu Fortaleza 2-1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B também, a rodada de número 19 teve o Mirassol vencendo a Chapecoense por 1-0 e o Paysandu e Vila Nova ficaram no empate em 2-2. E hoje entram em campo Ceará e Guarani, fechando a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite de hoje teremos Copa do Brasil, oitavas de final, jogos da volta, Vasco e Atlético Goianiense. Olimpíadas 2024, uma segunda-feira para lavar a alma dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris 2024. Após frustrações das seguidas eliminações de domingo, o país vibrou com a medalha de ouro de Rebeca Andrade no solo, superando o fenômeno Simone Biles em sua melhor prova e se consagrando como a maior medalhista olímpica do Brasil em todos os tempos. Até Biles e a americana Jordan Childs, respectivamente prata e bronze no aparelho, se curvaram à genialidade da brasileira. O vôlei também teve altos e baixos. Na praia, Duda e Ana Patrícia avançaram às quartas de final com uma vitória tranquila sobre as japonesas Akiko e Ishii por 2-7-0, parciais de 21-15 e 21-16, e garantiram a representatividade brasileira, tanto na chave feminina quanto na masculina. Evandro e Arthur seguem vivos entre os homens após vitória no domingo. Na quadra, a seleção masculina foi derrotada pelos Estados Unidos por 3-7-1. 26-24, 28-30, 25-19 e 25-19 e caiu nas quartas de final. Em oitavo lugar, o vôlei masculino tem sua pior classificação em Olimpíadas desde Munique em 1972.
No tênis de mesa, na disputa por equipes, Brasil avançou nas quartas de final no masculino ao bater Portugal por 3-1, com vitórias de Vitor Ishi e Guilherme Teodoro nas duplas e Hugo Calderoni e Ishi no simples. No feminino, Bruna Alexandre fez história como a primeira brasileira a competir tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, mas o Brasil foi derrotado pela Coreia do Sul por 3-1 e deu adeus à competição. E fechando a noite, a medalha de prata da Tatiana Westweb e o bronze de Gabriel Medina. O Brasil se isolou com o país com mais pódios no surf em Olimpíadas, somando 3 ao todo. E começamos a nossa terça-feira com a vitória da seleção feminina de vôlei, vencendo a República Dominicana e seguindo para a semifinal. Isaquias Queiroz e Jaque Goodman estão nas semifinais da prova C2 500 metros na canoagem de velocidade. Os brasileiros chegaram em primeiro na bateria das quartas e vão brigar por medalha na quinta, quando serão disputadas as finais. Antes, Isaquias volta a competir na quarta-feira nas eliminatórias do C1 1000 metros. Pelo basquete masculino, depois de 28 anos, o Brasil enfrenta os Estados Unidos novamente. No futebol feminino, a seleção brasileira reencontra as campeãs mundiais em busca de vaga na final olímpica. A seleção brasileira feminina enfrenta a Espanha nesta terça, às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, em Marselha, pela semifinal das Olimpíadas de Paris. Dona de 2 pratas olímpicas no futebol feminino, Atenas 2004 e Pequim 2008, o Brasil tenta voltar à decisão após 16 anos. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. O Conselho de Comunicação Social do Congresso discutiu o uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou normas para regulamentar o uso desta tecnologia nas disputas eleitorais. A reportagem é de César Mendes. As 12 resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral tiveram como foco os riscos que o uso da inteligência artificial pode trazer, como as notícias falsas e a desinformação. Por isso, o TSE determinou a identificação de qualquer material visual feito por meio de inteligência artificial e a responsabilização das Big Techs, empresas que administram as redes sociais, caso não retirem imediatamente do ar conteúdos com desinformação, discursos de ódio, antidemocráticos, racistas e homofóbicos. Para o presidente do Conselho de Comunicação, Miguel Matos, é fundamental ter regras para permitir uma convivência sábia e equilibrada com as novas tecnologias. Nos Estados Unidos, durante as eleições de 2016, houve um uso intenso de desinformação nas redes sociais, com o objetivo de influenciar eleitores e criar divisões sociais. Miguel Matos disse que campanhas coordenadas de fake news conseguiram atingir milhões de pessoas nas eleições norte-americanas de 2016, provocando desconfiança no processo. A Câmara avalia a criação de estatuto de pessoas com doenças crônicas complexas e raras. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. O projeto em tramitação na Câmara institui o Estatuto da Pessoa com Doenças Crônicas Complexas e Raras, com a intenção de assegurar e promover, em condições de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e ao exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com doenças crônicas complexas e raras. O projeto foi aprovado em dezembro pela Comissão de Saúde. A relatora na comissão, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, apresentou um parecer que faz algumas mudanças no texto original, como a retirada das doenças crônicas do mesmo estatuto destinado às doenças raras, para que os 2 tipos de doenças sejam tratados de forma autônoma e separados em estatutos próprios. Entre as doenças raras, ela citou a AME, atrofia muscular espinhal. O verdadeiro desafio para as pessoas com doenças raras é o relógio. E um exemplo disso é a AME. E a AME ela tem uma janela muito curta. Se a gente não detecta e não entra com a medicação que pode curar a pessoa, porque já tem medicamento para isso, para ela ter uma vida absolutamente normal, numa janela de 6 meses, se a gente não adota esses procedimentos com a rapidez que é necessária, essa pessoa vai ficar dependente do sistema. É ela, é a família dela, é a mãe que não vai trabalhar. É uma série de problemas que a gente pode facilitar a vida dessa pessoa, né? Uma das autoras da proposta, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, afirma que a criação do Estatuto vai garantir e promover condições de igualdade, acesso ao tratamento adequado, respeito à cidadania e inclusão social para pessoas com doenças raras.
Eu fui por 5 anos presidente da ABADES, antiga Pestalozzi de São Paulo, e vivi diariamente a dificuldade de fechar diagnósticos e de políticas públicas para esse grupo dos raros e pessoas com algum tipo de deficiência. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Por vezes são condições graves, crônicas e podem afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento não se limita apenas à abordagem médica, mas também inclui suporte psicológico e social para ajudar os pacientes a enfrentar os desafios emocionais associados à condição. O Estatuto vai trazer dignidade e direito para os raros. A ABADES, da qual a deputada foi presidente, é a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Segundo a proposta, doença rara é considerada aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme o critério da prevalência recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Pelo projeto, essas pessoas têm os mesmos direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto proíbe operadoras de planos e seguros privados de saúde de fazer distinção de pessoas com doença rara e proíbe que o empregador exija teste que comprove a existência ou predisposição para a doença genética em candidatos à vaga de emprego. O texto aprovado pela Comissão de Saúde também prevê a criação do Cadastro Nacional de Pessoas com Doenças Raras e determina ações de prevenção a doenças raras no âmbito da saúde materno-infantil no SUS, Sistema Único de Saúde, com início precoce do tratamento nos casos em que a demora pode causar sequelas irreversíveis. A proposta ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. O projeto não precisa ser votado pelo plenário. O Instituto João Clemente estima que atualmente o Brasil tenha 13 milhões de pessoas com doenças raras, o que representa um custo 4 vezes maior para o sistema de saúde se não há diagnóstico precoce. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Comissão aprova a proposta que assegura recursos para atender calamidades públicas. Quem tem os detalhes é a repórter Silvia Miato. A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura o uso de recursos da União para atender calamidades públicas. O relator, deputado Padovani, do União do Paraná, recomendou a aprovação citando várias calamidades recentes, principalmente no sul do país. Tivemos também no Vale do Rio Iguaçu, no estado do Paraná, enchentes em São Mateus e em Rio Negro. Quer dizer, temos que aperfeiçoar, temos que estar preparados para ter recursos para atender a população nas questões de defesa civil. Não sabemos quando elas ocorrem, mas sabemos que a atenção à população, principalmente à população carente, tem que ser na hora. Pelo texto, o Executivo poderá abrir créditos suplementares destinados a despesas na área de defesa civil. A abertura desses créditos se dará por meio da anulação de dotações, reserva de contingência, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, respeitadas as leis orçamentárias e as regras fiscais. O projeto, que busca dar mais flexibilidade para atendimento de despesas com calamidades públicas, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. De Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma excelente terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.